de Jonatas e Davi era um amor homoafetivo, Davi e Jonatas tiveram relações íntimas, relações sexuais na Bíblia, teria um homem, segundo o coração de Deus, se relacionado com seu próprio cunhado, visto que ele era casado com Mical, que era irmã de Jonatas? Por que a Bíblia não dá nenhum tipo de punição, a Bíblia não fala de nenhum tipo de punição de Deus para com Davi? Ninguém que estava ali em sua volta condenou esse tipo de relação, sendo que a relação entre pessoas do mesmo sexo dentro de Israel era totalmente condenada e isto poderia custar a própria vida. É só a gente ler, é só nós lermos Levítico capítulo 18, onde Deus condenou tal tipo de relação e quem se relacionasse de tal maneira deveria ser punido com a própria morte. No livro de Gênesis, nós vemos que cidades inteiras foram destruídas por Deus por causa desta prática. Como que Davi, aquele que quando se deitou com uma mulher que não era sua, foi punido severamente por Deus, a espada do Senhor não se apartou da casa de Davi, e agora ele se relacionaria com um homem, algo que seria muito pior do que o adultério dele com Batseba, e nada foi dito, nada foi feito por Deus contra este pecado de Davi. Será que isto realmente é bíblico? Ou são textos que, mal interpretados, são usados para ensinar tal coisa pela tal da teologia inclusiva? É isso que nós vamos ver neste vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bereanos. Eu sou o pastor Jefferson Araújo. Se você ainda não é inscrito, clique aqui embaixo no botão de inscrever-se, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que o YouTube possa te avisar de todo o vídeo que eu postar novo aqui. Deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, assim você apoia o nosso trabalho de maneira gratuita, compartilhe com mais alguém e vamos analisar cautelosamente os textos para que a gente possa entender melhor esta problemática, esta temática, e ao final deste vídeo você vai poder tirar as suas próprias conclusões. O primeiro texto que é muito usado por eles é o texto de 1 Samuel capítulo 18, quando diz que Jonatas amou a Davi e eles se ligaram e Jonatas tirou suas roupas, suas vestes, se despiu e, segundo eles, ficou nu diante de Davi. Vamos analisar esses textos? 1 Samuel 18, e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. O verso 4, que é o verso mais usado por eles para dizer que Jonatas ficou nu diante de Davi. E se Jonatas ficou nu diante de Davi, lógico que aconteceu algo ali profundo, algo íntimo, mas o texto não diz isso. Dizer que Jonatas ficou nu diante de Davi é incutir ao texto aquilo que o texto não está dizendo, pois o texto diz que Jonatas tirou as suas vestes e deu a Davi, como também as suas armas, mas não diz que isto foi diante de Davi. Outra coisa que nós precisamos analisar é que o texto enfatiza que Jonatas amou a Davi com a sua própria alma. As almas dos dois se uniram, ou seja, o amor dos dois era um amor espiritual e não um amor físico, não um amor de corpo, mas um amor de alma. Os dois se ligaram em suas próprias almas e Jonatas amava Davi como a sua própria alma. O amor de Jonatas para Davi era como o amor a si próprio, e a Bíblia não nos manda fazer isto, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Era isto que Jonatas fazia com Davi. O amor de Jonatas para com Davi era um amor como Jesus ordenou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O outro texto que é muito usado por eles está no capítulo 20 do mesmo livro de 1 Samuel. Nós vamos ler dois textos, o verso 17 e o verso 41. O verso 17 diz: E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Mais uma vez o texto enfatiza que o amor de Jonatas para com Davi era um amor de alma. O verso 41: E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. Este texto aqui é usado por eles para afirmar que Davi e Jonatas se beijaram, trocando carícias como de um casal. Só que este costume de se inclinarem de um diante do outro e se beijarem era algo comum no Oriente. Se você ler, quando Esaú e Jacó se encontraram, Jacó fez a mesma coisa, ele se encurvou 7 vezes até
se encontrar, até que chegar próximo de Esaú, e ele lançou-se em Esaú, abraçou Esaú e ele beijou Esaú. Tanto que no Novo Testamento você vai ver várias passagens bíblicas onde o apóstolo Paulo ele orienta os irmãos a se saudarem com o ósculo santo, ou seja, com um beijo santo, algo muito comum lá na cultura oriental. Na nossa cultura isso não é muito comum, mas na cultura deles isso era totalmente normal. E o último texto que nós precisamos analisar é o texto de 2 Samuel, no capítulo 1, verso 26, quando Davi recebeu a notícia da morte de Jonatas em cima do Monte Gilboa. A Bíblia diz que Davi ficou muito angustiado e ele disse que o amor de Jonatas para com ele era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. E aqui eles amam este texto para dizer que Davi era tão apaixonado por Jonatas que preferia Jonatas do que as suas muitas esposas. Vamos acompanhar este texto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Primeiro ponto que a gente precisa analisar nesse texto é que Davi chama Jonatas de irmão. Quão amabilíssimo me eras, meu irmão Jonatas. Se você analisar, fazer uma análise exegética da palavra amor, apresentada em todos esses textos aqui, desde o primeiro livro, no capítulo 18 de Samuel, você vai entender que esta palavra amor pode ser usada para o amor de um pai para com o filho, como de Abraão para com Isaac, o amor de um homem para com a mulher, como de Jacó por Raquel, o amor de Deus para com o seu povo, ou também o amor entre pessoas, o amor ao próximo, o amor entre pessoas do mesmo sexo, mas um amor de amizade, um amor de cuidado e não um amor íntimo, sexualmente falando. E é tanto que o texto chama ele de irmão, e isto aqui coaduna com o Provérbios 17 e 17, que diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Observe que o amor de Jonatas por Davi foi justamente em tempo de angústia, no tempo da batalha com o gigante Golias, e mais ainda se intensificou quando Saul começou a perseguir a Davi, e eles reafirmaram esta aliança no capítulo 20 do primeiro livro, onde Davi se despediu de Jonatas chorando bastante, e dali Davi fugiu, seguiu seu caminho, e quando ele recebe aqui a notícia da morte de Jonatas, ele fica muito angustiado, pois ele o considerava como irmão. O amor de Jonatas para com Davi era um amor de irmão e não um amor íntimo e não um amor de um casal. E o final do texto ele diz que o amor de Jonatas era mais maravilhoso do que o amor das mulheres. O que Davi estava afirmando era que Jonatas lhe amava mais sinceramente, mais profundamente do que as próprias mulheres que ele era casado. Nós sabemos que Davi teve 8 mulheres e casamentos assim, casamentos com várias mulheres e com reis naquelas épocas, muitos casamentos eram para interesses pessoais, para situações de casamentos diplomáticos, como Davi casou-se com Maaca, princesa do reino de Jesus, um casamento totalmente político, de aliança política. Lógico que esse amor de Maaca com Davi ou de Davi com Maaca não era um amor tão verdadeiro. Lógico que o amor de Jonatas, um amor sincero, um amor de um irmão que o protegeu, que foi contra o seu pai quando o seu pai estava perseguindo para o matar, era mais maravilhoso, excedia ao amor que as mulheres de Davi tinham para com ele. Portanto, usar estes textos, o amor de Jonatas para com Davi, um amor puro, espiritual, para defender a teologia inclusiva, não tem apoio nas Escrituras Sagradas, não se concebe pelas Escrituras Sagradas um amor sexual entre Jonatas e Davi. Este é o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenha sanado as suas dúvidas, eu espero que tenha sido de bênção para você. Comente aqui embaixo o que você acha da relação de Jonatas e Davi, se realmente eles tiveram uma relação sexual ou era apenas um amor verdadeiro de amigos. Comente aqui dúvidas que você tenha sobre a palavra de Deus. A sua dúvida pode tornar-se no próximo vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.